Gente, é tanto nome que existe hoje sobre espiritualidade, né? É centelha divina, é o duplo, mentor espiritual, eu sou, é, eu superior. Ixi, um monte, um monte. Aí eu tava lavando louça e comecei a pensar sobre isso. Eu falei, cara, é muita galera para administrar um corpo só, né? Não só o corpo, o nosso espírito, né? E tem a alma também, o nome, a alma. Ixi, muita coisa. Então, não é muito louco isso? Um monte de nome, um monte de gente para administrar o nosso corpo e o nosso espírito. Aí eu tava lavando louça, comecei a pensar sobre isso. E na verdade, no meu entendimento, eu entendi uma coisa. Que esses nomes todos que existem, que todo mundo tá falando, né? São vários. Para mim não são coisas separadas. Eu acho que todos eles é uma única coisa. É o mesmo nome para a centelha divina, é o mesmo nome do eu sou, é o mesmo nome do Espírito Santo, é o mesmo nome da alma, talvez não. Do Espírito Santo, do. Vixe, tem um monte de nome, um monte. Se for vasculhar o planeta todo, vai ter um nome que serve. Vários nomes que é a mesma coisa, que é a mesma fonte, né? Foi isso que eu entendi. Porque antes eu ficava pensando, cara, mas pra que eu tenho que. Até a intuição, inclusive a intuição, eu também acho não. Eu tenho quase certeza que é a mesma coisa que a centelha divina. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, você já. Ah, devia ter escutado a minha intuição, devia ter ouvido a minha intuição. E é a centelha divina, né? Eu acredito, eu entendo, eu tô entendendo assim, né? Que a intuição também é centelha divina, que é o Espírito Santo. Eu ultimamente estou gostando mais de falar o eu superior, mas já falei muito centelha divina, mas é a mesma coisa. Só que antes eu falava, vou falar com a centelha divina. Não, agora eu vou falar com o eu superior. Ai, deixa eu acessar minha intuição. Então, antes eu achava que cada um era uma coisa diferente. Ah, agora eu vou falar com esse. E não é. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que falado diferente. Entretanto, tem o mentor espiritual, tem o anjo da guarda, tem os guardiões, né? E aí, eu pensei uma coisa aqui. Beleza, tem muita gente que quer acessar o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, tá com algum problema, ou quer uma ideia, quer um conselho. A gente costuma falar, eu vou pedir pro meu anjo da guarda, eu vou pedir pro meu mentor espiritual. Se a centelha divina, o eu superior, é a maior fonte, é o que consegue nos ajudar, é melhor a gente acessar eles, não desfazendo dos anjos da guarda, dos espíritos superiores, porque eles é para nos auxiliar a chegar até a fonte, que é o Deus que mora dentro de nós. Certo? É o que eu acho. Então, se eles já existem, a gente tem que aprender a falar diretamente com a fonte, né? Só que a fonte, eu também entendo o seguinte, que ela não é um de falar, né? É um sentimento. O que a gente sente, ela vai trazendo pra gente. É o que eu acho, né? Agora, como que eu entendo que é o nosso corpo, né? Para tentar entender onde que tá a centelha divina. Eu acho que é como se fosse uma maçã, né? Ah, tem aquela sementinha, ou qualquer outra fruta que você imaginar, tem a sementinha ali, e aí ela cresce, vira aquela casca que seria o nosso corpo aqui, e dentro daquela sementinha tem uma energia primordial que é o átomo, né? Que é um pedacinho de Deus. Porque para essa semente existir, tinha que existir Deus. E é a mesma coisa que a gente. Dentro do meu espírito, ou da minha alma, se preferir falar assim, existe a fonte maior, o átomo, né? Aquela energia mais forte, né? Uma energia que cria tudo, que faz tudo, que é um pedacinho de Deus. E ele está dentro desse nosso espírito. E é ele que a gente pode se conectar. Fora disso, tem os outros espíritos mais evoluídos que podem nos auxiliando também para nossa evolução, né? Se eu tiver errado no meu raciocínio, vocês me falam aqui, tá, gente? E
eu tenho que aprender a me comunicar diretamente com a fonte, né? O mentor espiritual, que muitas vezes a gente nem sabe quem é, eu pelo menos até hoje não sei, ele pode te auxiliar a conseguir entrar em contato com a fonte, a ouvir, a ensinar a se comunicar. O mentor pode nos proteger espiritualmente, o nosso corpo e o nosso espírito, né? Porque eu já ouvi falar que quando você faz viagem astral, tenta entrar em portais, em dimensões, existe a galera do lado de lá, do mal, que pode te atrapalhar. Então é nessas horas que você também pode acessar o anjo da guarda, pedir um mentor espiritual para te proteger. Mas não que a fonte, a centelha divina, não possa fazer isso. Ela pode também, só que a gente tem o hábito de não pedir para ela, né? E isso está escrito na Bíblia em vários versículos. Eu não sou muito boa de versículos de Bíblia, mas eu já li algumas coisas que ele fala, Deus mora dentro de você, que é a centelha divina, que é o eu superior, que é o... mentor é um guia, né? E Jesus falou isso várias vezes, né? Então a gente tem um poder incrível que a gente tem que aprender a acessar ele, né? Eu já tive alguns, assim, que eu consegui ouvir, né? Na época eu achei que era intuição, mas era a centelha divina, né? Eu tava acessando ali. E normalmente ele não vem como sons, né? Tem gente que escuta como uma pessoa comum conversando, né? E na verdade ele vem como imagens, né? Ah, faz isso, vai aparecendo o que você tem que fazer, como você deve fazer. Eu achei isso incrível. Como eu tô aprendendo muita coisa sobre espiritualidade, e eu quero ter essa comunicação com o meu eu superior, né? Meu deusinho, né? Eu quero muito essa comunicação, então eu tava ali pensando, lavando a louça e comecei a pensar sobre isso. Então, a partir de hoje, eu parei de falar, agora eu vou falar com a centelha divina, agora eu vou falar com o eu superior, porque é tudo uma coisa só, né? E achei isso incrível, né? Porque a gente tem um poder dentro da gente e a gente acaba pedindo ajuda para os outros que estão mais evoluídos, sendo que a gente pode acessar a fonte direta, né? Só que essa parte de acessar a fonte direta que é um pouco mais complicada, assim, para mim, né? Então, essa está sendo a minha busca. Mas eu acho que essa parte de eu pensar sobre isso hoje já é a fonte falando comigo, né? O Deusinho conversando comigo e me tentando explicar, porque eu tô fazendo as coisas em casa aqui e fico pensando, né? Pensando nessas coisas, assim, o tempo todo, eu tô o tempo todo estudando, lendo alguma coisa. E achei incrível isso. Não sei se eu tô errada, né? Mas se eu tiver, vocês comentem aqui, tá? Mas foi só um insight, assim, que eu acho que deve ser interessante. Algumas pessoas estão aprendendo sobre espiritualidade. Também acredito que deve ter gente que fica perdido com essa galera imensa que fica para administrar um corpo e um espírito, né? Eu acho que não é por aí, não. Posso estar enganada, não sei, né? Vamos ver lá na frente, né? Porque a evolução é infinita, né? Não tem fim, a gente está sempre evoluindo. Para alcançar a iluminação foram poucos, eu ainda não entendi como que é essa questão da iluminação, mas breve eu chego lá. Então é isso, gente, foi mais para dar um desabafo, assim, eu gosto de falar, porque eu aprendo quando eu tenho uns pensamentos assim, sabe? Eu aprendo muito. Mas vamos ver qual vai ser o próximo insight que vai vir na minha cabeça aqui. Tá bom? Até a próxima, gente.